Existe um erro que pode atrasar anos da sua vida: agir quando Deus mandou esperar e esperar quando Deus mandou você agir. E tem muita gente esperando uma resposta de Deus para algo que Ele já respondeu há muito tempo. Ela fica pedindo um sinal para tomar uma atitude, ela espera sentir algo extraordinário, espera um anjo aparecer, um grande sinal, uma confirmação para algo que Deus já falou. Mas também existe o outro extremo. A pessoa está cansada da espera, cansada de orar, cansada de tanto silêncio, e aí ela tenta criar uma solução, assim como nós conversamos ontem, no vídeo de ontem. Caso você não tenha assistido, confere lá. Abre uma porta, força uma situação, toma uma decisão no desespero e depois se pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Então fica comigo aqui até o final dessa mensagem, porque hoje nós vamos aprender uma das lições mais importantes da vida cristã: como discernir se é tempo de dar um passo de fé ou de permanecer confiando no processo de Deus. Bom dia, meus irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu acredito que essa mensagem é uma continuação daquilo que Deus tem falado conosco nesses últimos dias, porque talvez muitos de vocês terminaram o vídeo anterior pensando assim: mas então, eu devo agir ou eu devo esperar? E essa é uma das perguntas mais importantes, e recorrentes na nossa vida, porque muitas vezes nós pensamos que o problema está em fazer pouco ou fazer demais, mas na Bíblia o problema quase sempre foi fazer a coisa certa, porém na hora errada. Uma das histórias mais impressionantes sobre isso está em Êxodo 14. O povo de Israel acabou de sair do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. Finalmente a libertação havia chegado. Agora pense comigo, você é um israelita naquele momento. Você viu as pragas acontecerem, você viu Deus humilhando os deuses do Egito, você viu a libertação acontecer, você está caminhando em direção à terra prometida. Mas, de repente, algo acontece. O povo chega diante do Mar Vermelho. Na frente, um mar impossível de se atravessar. Atrás, o exército mais poderoso da época vindo para destruí-los. E é muito interessante perceber a reação deles. A Bíblia diz em Êxodo 14:10 que eles ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor. Até aqui tudo certo, o problema é o que veio depois. Eles começaram a dizer a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Olha como o medo muda toda a nossa percepção. Há poucos dias eles estavam celebrando a libertação. Agora eles estão desejando voltar para o lugar onde eram escravos. E quantas vezes fazemos exatamente isso? Deus nos tira de um lugar que estava nos destruindo, consumindo a nossa alma, sabe? Quem sabe um relacionamento, que te afastava do Senhor, um ambiente ruim, pesaroso, um antigo trabalho que consumia a tua alma, sabe? Que roubava a tua alegria, que era pesado, que não era mais ali o teu lugar, uma mentalidade que te mantém preso, um vício, uma amizade que te faz mal. Mas quando aparece a primeira dificuldade no caminho, a nossa carne começa a romantizar o Egito. Começamos a pensar: será que eu fiz a escolha certa? Será que não era melhor ter ficado onde eu estava? Pelo menos lá eu tinha aquele dinheirinho, pelo menos lá eu não passava aquele sufoco, pelo menos lá eu tinha alguns poucos amigos, pelo menos lá eu tinha expectativa de me casar com aquela pessoa. Muito cuidado com isso, porque nem toda dificuldade significa que você está no caminho errado. E nem todo o tempo de bonança significa que Deus está com você e que Ele está aprovando o que você tem feito da sua vida. Muitas vezes você está indo na direção oposta ao que o Senhor
tinha para sua vida. Às vezes, a maior prova de que você está indo na direção certa é justamente a resistência que aparece no caminho. E é claro que, na maioria das vezes, quando algo é de Deus para a nossa vida, as coisas fluem naturalmente. Só que tem uma coisa muito importante e você precisa diferenciar. A partir do momento que Deus libera uma palavra sobre a sua vida, foi Deus que falou com você, ok? Você tem convicção. Espere que vai haver sim resistência no teu caminho. Vai ter guerra. Você está indo ocupar um território, né, que Deus te mostrou e você tem que ir. Então vai ter resistência naquele território, não vai ser fácil, sabe? Então você precisa ter esse discernimento. Se foi Deus que mandou você ir, não espere que serão tudo flores, porque naquele território que você está indo ocupar já tem um inimigo ali. E ele não vai querer sair desse lugar facilmente. Amém? O povo de Israel estava exatamente no centro da vontade de Deus quando ficou encurralado diante do mar. E isso é muito importante para alguém que está aqui me ouvindo hoje, porque talvez você tenha tomado a decisão certa em obediência ao Senhor. Só que ao invés das coisas melhorarem, as coisas ficaram muito piores do que já estavam. Você começou a mudar. Você obedeceu o comando de Deus, você deixou algo para trás, você deu um passo de fé e agora aparecem dificuldades terríveis, sabe? E você tem se perguntado, ai meu Deus, eu acho que eu errei, com certeza eu devo ter escutado errado. Cuidado, não necessariamente. Muitas vezes nós queremos uma vida em que Deus nos guie por caminhos sem obstáculos. Mas Deus frequentemente nos guia por caminhos onde os obstáculos serão apenas o palco para a manifestação da glória dele. Para que lá na frente você não tenha a menor capacidade de dizer que fez aquilo sozinho. Todos verão que foi Deus quem fez na sua vida. E agora vem a parte que poucos percebem nessa história. Quando o povo estava desesperado, Moisés disse assim: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E essa é uma frase linda. Existe um momento em que Deus manda você ficar parado. Existe um momento em que a sua ansiedade quer correr, quer criar um plano B, quer voltar para o Egito, né? Acha que tomou uma decisão precipitada e Deus diz assim para você: aquieta o teu coração, eu estou trabalhando. Mas a história não termina aí. Se por um lado, né, Moisés naquele momento vira para o povo e fala: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, né? Logo em seguida, Deus diz algo a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, no mesmo momento nós vemos ali Moisés dizendo: aquieta-te, né, dando uma palavra ali para o povo, e logo depois eles recebendo a palavra de marchar. E muitas vezes é assim na nossa vida, algumas coisas vão parecer, sabe, contraditórias, mas não são. Muitas vezes, primeiro Deus vai acalmar o teu coração e depois te dar uma direção, um comando, uma ordem. E aí existe uma lição aqui que pode transformar a sua vida. Você nunca deve tomar uma grande decisão quando o seu coração estiver dominado pelo medo. Primeiro você precisa levar a sua ansiedade diante de Deus. Primeiro você precisa colocar em ordem a tua casa, a tua alma, porque um coração desesperado pode confundir fuga com direção, pode confundir carência com amor, pode confundir pressa com propósito, pode confundir uma porta aberta com uma ordem de Deus. E aí eu me lembro aqui de situações que eu já passei na minha própria vida. Quem nunca fez planos, tinha tudo organizado na sua mente. E quanto mais o tempo passava, mais você pensava: talvez eu precise mexer aqui, ali, talvez eu precise dar uma forcinha aqui para ir por esse caminho. E é impressionante, quando estamos ansiosos, nós sempre encontramos argumentos para justificarmos aquilo que queremos fazer. Nós chamamos de sabedoria aquilo que muitas vezes é apenas medo de esperar. Chamamos de oportunidade aquilo que é só impaciência. Chamamos de agir pela fé aquilo que na verdade é uma tentativa de controlarmos o que pertence somente a Deus. Conforme você vai caminhando com o Senhor, você vai entendendo que não é nem sobre ficar parado por medo de errar,
e nem sobre correr por medo de esperar. Fé é sobre acreditar mesmo sem ver, mesmo sem garantias. Você obedece. Se Deus disser permaneça, você permanece. Se Deus disser saia, você sai. Se Deus disser marche, você marcha. Porque o segredo não está na velocidade dos seus passos, está em quem está dirigindo os seus passos, a sua vida. E é por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe tempo para plantar, para colher, para lutar, para descansar, para falar, para calar. E a grande sabedoria da vida não é apenas saber o que fazer, é discernir quando fazer. E talvez esse seja o erro de muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Elas estão fazendo a coisa certa no tempo errado. Abraão queria um filho. O desejo era legítimo, mas tentar produzir a promessa através de Agar foi o tempo errado. Então, Davi, por exemplo, tinha a promessa de ser rei. A promessa era legítima, mas ele não matou Saul para acelerar aquilo que Deus já tinha determinado. Então, muito cuidado, porque a vontade de Deus não precisa da nossa ansiedade, da nossa ajuda para acontecer. E aqui vai uma pergunta muito importante para você refletir. Aquilo que você está querendo fazer hoje nasceu de uma direção de Deus ou do seu medo de ficar parado, de ficar para trás? Porque conforme for a sua resposta, você vai entender exatamente se é momento de você sentar e esperar ou de você marchar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um dia. Nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, nessa manhã, reconhecendo, Senhor, que precisamos da Tua sabedoria, porque muitas vezes não estamos sabendo discernir o tempo certo das coisas na nossa vida. Muitas vezes ficamos paralisados quando na verdade precisávamos avançar. E muitas vezes nós queremos caminhar quando era tempo de esperar por um comando Teu, por uma direção. Ajuda, Senhor, essa pessoa que me ouve agora a tomar essa decisão. Talvez seja uma decisão no casamento, uma decisão num relacionamento, numa mudança profissional, uma escolha na área financeira, Senhor, seja no que for. Ajuda essa pessoa a traz clareza ao coração dela, se é tempo de agir, se é tempo de esperar, se é tempo de mudar alguma coisa. Que ela não seja guiada pelo medo, pela comparação, pela dúvida, Pai, pela impulsividade, mas que ela seja guiada pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. E desde já, Senhor, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor vê o fim desde o começo. O Senhor sabe os perigos que estão adiante de nós. E é por isso, Pai, que nós escolhemos confiar em Ti, descansar no Senhor. Porque Tu és um bom Pai e Tu tens o melhor para as nossas vidas. Nos guie nesse dia, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, que nunca nos falte o pão, Senhor Jesus. Nos dá força, Senhor Jesus, para lutar, para resistirmos, Senhor Jesus, no dia mau. Derrama de saúde, graça do Teu amor, Senhor, sobre o Teu povo que me escuta agora. E nos dê um dia abençoado em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Guarde essa palavra no seu coração. Nem toda porta fechada significa que Deus está dizendo não. E nem todo movimento significa que você está andando pela fé. Que o Espírito Santo de Deus te ajude a discernir entre a voz dele e a voz da sua ansiedade. Em nome de Jesus. Eu te vejo aqui no próximo devocional Manhãs Divinas e que Deus te abençoe.